Meu amigo, existe um remédio que está na moda nas redes sociais e que pode melhorar suas ereções por até 36 horas e que teve um aumento de mais de 2000% no seu consumo aqui no Brasil em apenas 9 anos. O uso desse medicamento para fins não médicos, como pré-treino em academias, tem sido motivo de muita preocupação pelos órgãos reguladores. E é por isso que eu vou falar sobre ele, para que você não caia nessa pegadinha de usar medicamento sem orientação médica. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens. Sou urologista formado pela USP. E o meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a conquistar a potência de uma verdadeira máquina de prazer, 100% confiante na hora H. Por isso, já deixa o seu gostei agora mesmo e se inscreva no canal. E agora vamos para o vídeo. Este medicamento, meus amigos, é a Tadalafila. E já adianto que nem tudo são flores. Por isso hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a Tadala. Quais são os benefícios, como se toma, como funciona e o mais importante, quais são as complicações e os efeitos adversos do seu consumo. O nome científico do medicamento é exatamente Tadalafila. E o nome comercial mais conhecido é o Cialis. Só que hoje no Brasil e no mundo existem várias empresas que produzem e vendem com nomes diferentes. Ele pertence aos inibidores da 5-fosfodiesterase, assim como o sildenafil, a lodenafila, entre muitos outros. O uso principal, a principal indicação, seria para a disfunção erétil. E em uso de dose baixa diária, 5 mg, serve também para melhorar os sintomas urinários relacionados à hiperplasia benigna da próstata. Como eu falei, o mecanismo de ação é através da inibição de uma enzima chamada de fosfodiesterase do tipo 5. Com essa inibição, você vai aumentar o GMP cíclico, que é o principal componente dentro da célula que vai favorecer uma maior entrada de sangue no pênis, facilitando a ereção na presença de um estímulo sexual. Então veja bem, a Tadala não gera uma ereção. Se você tomar a Tadala e for assistir um jornal, um filme, vai ficar com o pênis mole. Você precisa de um estímulo, que aí com o seu estímulo, a Tadala vai pegar a carona e vai te dar um impulso a um melhor funcionamento. Falando agora sobre o início e duração do efeito. Então, começa a haver um efeito a partir de 30 a 60 minutos, atingindo um pico ali por cerca de 2 horas. A meia-vida do remédio é de cerca de 18 horas. Então, em teoria, esse remédio fica no seu sangue por pelo menos 36 horas. Como ele pode ter um efeito residual, tem gente que pode ter um efeito que dura até 3 dias. E esse é um grande diferencial desse medicamento. Nenhum outro do mercado tem uma duração tão estendida, dando ao paciente, ao homem, uma grande janela de oportunidade, para que se ele estimular, se ele tentar ter relação nesse período, ele vai sentir o efeito do remédio. O ponto-chave aqui, como eu já falei, e eu quero que vocês lembrem e gravem, é que o remédio ele não provoca ereção sozinho, não adianta. Ele apenas potencializa a sua resposta. Então é muito importante que você, ao consumir o remédio e quiser ter uma relação, você tem que estar bem estimulado, tem que estar com desejo lá em cima e tem que ter um estímulo tanto visual como tátil e psicológico. Então tátil tem que ter uma estimulação na região genital, tem que estar com vontade, com desejo mesmo pelaquela parceira para que a coisa funcione. Ele tem uma vantagem competitiva com os outros remédios, é que ele não sofre interferência de refeições e alimentos se você tomar junto. Então remédios como o azulzinho, a sildenafila, se você consumir com a barriga, com o estômago cheio, ele vai cortar parte do efeito do remédio. Já a Tadala não, é um grande diferencial. As doses mais utilizadas são 5 mg ao dia de uso contínuo, que está indicado para quem já tem uma parceira estável, tem uma alta frequência de relações ou tem muita ansiedade de desempenho, precisando de mais espontaneidade. Outra vantagem do uso diário é que ele vai ajudar também nos sintomas urinários relacionados àquela próstata mais aumentada. A segunda opção de dose seria você tomar 10 ou 20 mg sob demanda, ou seja, apenas quando você tem uma relação programada. Seria mais indicado para aqueles sujeitos que têm uma relação sexual mais esporádica e que devem tomar cerca de 1 a 2 horas antes da relação, antes da estimulação sexual. Lembrando que, na maioria das vezes, a pessoa que tem um mau efeito desse remédio é porque toma muito próximo da relação. Então, para ficar numa zona mais segura, eu costumo recomendar que você tome pelo menos com 2 horas de antecedência. Queria falar um pouco agora sobre as contraindicações. A principal contraindicação do uso de Tadala são para aqueles homens que também utilizam nitratos, que são remédios direcionados para angina no coração. Quando você combina um nitrato com Tadalafila,
pode haver uma queda grave na pressão e por isso que é proibido. Outros homens também que tiveram um histórico recente de infarto, AVC, arritmias importantes, em quem, por exemplo, o esforço sexual é arriscado, porque tem algum alto risco cardiovascular, então você precisa de uma liberação de um cardiologista antes de tomar esse medicamento, pois ele pode gerar alterações na pressão e alguma descompensação em quem tem um quadro mais crítico. Outras pessoas, outros homens que devem ter cuidado, são quem tem alergias a substâncias ou excipientes que podem estar presentes nos comprimidos, como é o caso da lactose em algumas marcas. Homens que têm doenças cardiovasculares graves, descontroladas, não devem tomar de forma alguma sem uma avaliação médica, porque, veja, a atividade sexual funciona como uma atividade física de alta demanda. Seu coração vai acelerar, vai ter uma maior demanda cardíaca. E se o seu coração estiver doente ou não aguentar, não tolerar essa mudança de pressão, eventualmente você pode ter algum efeito mais grave, algum acidente cardiovascular, um infarto, AVC ou coisa do tipo. Cuidado sempre com o uso concomitante com alguns antihipertensivos, sobretudo os alfa-bloqueadores, como é o caso da tanzolosina, que é um alfa-bloqueador, mas é utilizado até mais para sintomas urinários, para quem tem crescimento benigno da próstata. Porque quando você combina antihipertensivos e alguns alfa-bloqueadores, pode também haver uma queda acentuada da pressão em homens mais sensíveis. Vou falar um pouco agora sobre os efeitos adversos mais comuns, que geralmente são sintomas leves e passageiros, como a dor de cabeça, o rubor facial, que nada mais é do que uma vermelhidão no seu rosto, o nariz ficar entupido, uma azia ou um desconforto digestivo, e pode haver também uma dor lombar, dor muscular, que geralmente são nas batatas das pernas, na região posterior da coxa e na lombar. Como eu falei, na maioria dos casos, eles são transitórios, eles passam rápido. Agora, se eles forem intensos ou persistentes, então você tem que discutir com o seu médico alguma estratégia para minimizar esses efeitos ou até trocar por outra composição. Existem ainda complicações raras e graves. Eu vou mencionar aqui, mas é claro, felizmente, elas são muito incomuns. Começando com o priapismo, que é uma ereção dolorosa e prolongada, que dura mais do que 4 horas e que é uma urgência urológica. Então, se você não tratar um priapismo, ele pode causar um dano irreversível. Então veja, se você está com ereção contínua e dolorosa há mais de 3 ou 4 horas, você tem que ir diretamente no hospital, numa urgência, para tomar uma atitude. Outras complicações raras são alterações súbitas de visão ou de audição. São quadros bem raros, mas que já foram descritos, e caso você tenha alguma baixa visual ou alguma alteração auditiva, você deve interromper imediatamente o uso e buscar uma emergência para uma avaliação. Alguns pontos críticos que vocês devem considerar com seus médicos é que a disfunção erétil costuma refletir problemas vasculares, metabólicos ou hormonais mais complexos. Então não é só tomar Tadala e achar que está tudo bem. Se você não for a causa raiz, não mudar o estilo de vida e não alterar toda essa alteração metabólica e cardiovascular, você pode ter problemas mais graves lá na frente. Lembrando que a disfunção erétil hoje é considerada um sinal de alerta para o risco aumentado de doenças cardiovasculares futuras, incluindo infarto e AVC. E existe ainda o risco de dependência psicológica, sobretudo em homens mais jovens que têm causas emocionais de disfunção erétil. O uso frequente desse remédio pode acabar virando uma muleta, gerando um medo de transar sem o comprimido. Agora, se você quer turbinar a sua potência na hora H, sem depender de medicamentos, ou até acabar com a sua dependência de tadalafila, eu tenho um convite muito especial para te fazer. O que realmente garante uma noite inesquecível é a sua confiança na hora H, é a firmeza da sua ereção e o tempo que você demora para chegar ao clímax. Você precisa dominar de forma prática os 3 fatores do homem-máquina de prazer. Por isso, meu amigo, participe do desafio Máquina de Prazer na hora H, que é o meu treinamento online, com exercícios práticos que podem ser realizados com poucos minutos em cada dia, diretamente da sua casa. Lembrando que é um método 100% natural. E para participar é bem simples. Basta você clicar no link que está aqui fixado no primeiro comentário e clique agora que eu estou te esperando lá.